ler Apocalipse 7. Livro de Apocalipse, capítulo 7. Nossa, ultimamente, né, acho que é a segunda vez que eu leio, segunda ou terceira vez que eu leio Apocalipse. Não o mesmo capítulo, mas... Bom, mas estamos no tempo do fim, né? Então, o Senhor tem para falar conosco, Ele vai falar. Tá bom? Se todos acharam, façamos. Apocalipse é facinho de achar, o último livro da Bíblia. Livro de Apocalipse, capítulo 7, do verso 1 em diante. Vamos ver até onde o Senhor dá de ler. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou contra árvore qualquer. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Só até aqui. Glória a Deus. Muito bem. Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco, né? Mandade. Nós sabemos que nós já estamos vivendo os tempos do fim. Já há muito tempo. Nós já estamos nesse tempo. Muitas coisas já têm se cumprido. Muitas coisas já têm se cumprido. E às vezes tem pessoas que ainda ficam aguardando alguns cumprimentos daquilo que já se passaram. Então, por exemplo, né? Lá em Mateus 24, fica aí na palavra, a gente vai. Mas em Mateus 24, por exemplo, o Senhor vai falar do tempo do fim. Então, Mateus 24, ele vai dizer, né? Deixa eu ver o título aqui, ó. Sermão profético, o princípio das dores. Então, por exemplo, vamos ver algumas coisas que o Senhor falou que ia vir e a gente vê se já se cumpriu, tá bom? Então, vamos ver aqui. No verso 5 diz assim, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Nós temos diversas pessoas que já se titularizaram Cristo. No Brasil tem um até cômico, né? Aquele Henry Christian. Ele é a coisa mais engraçada do mundo. Outro dia me mandaram um vídeo dele num barzinho jogando snooker. Por incrível que pareça, parece loucura, mas tem gente que segue. Tem gente que acredita. Mas assim, no mundo teve vários que fizeram a mesma coisa. Então, essa profecia aqui já se foi. Aí diz aqui, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Isso também já aconteceu diversas vezes. Quantas guerras nós já tivemos aí? Né? Mundiais já tivemos 2, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, isso já se foi. Haverá fomes. Isso já aconteceu várias vezes e tem acontecido até hoje. Pestes e terremotos em vários lugares. Também já foi. Terremoto em muitos lugares. Pestes, né? O Covid é uma... mas nós tivemos muitas... A gripe espanhola dizimou boa parte do planeta. Então, já tivemos isso há muito tempo. Já se foi também. Vamos ver.
Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Teve os mártires, também já se foi. Muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Já foi. Perceba o que eu estou dizendo para nós entendermos aonde nós estamos, para você que vem entender em que momento da história nós estamos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Alguns dizem assim, o irmão Rafa não gosta. Eu adoro oração. Eu gosto de oração. Às vezes até eu tenho que tomar cuidado para, às vezes no culto, não fazer oração muito longa. Eu gosto de orar. Gosto. Acho que oração Tem um louvor que diz assim, na oração encontro calma. Então, a oração traz isso para nós, né? A calma. A oração faz nós refletirmos. A oração você não precisa só falar. Você às vezes fica em silêncio e refletindo, deixando que o Espírito Santo trabalhe na sua mente e te mostre muitas coisas que às vezes estão confusas. Então, e aí o pessoal fala assim, irmão Rafa não gosta de roda de oração. Eu gosto de roda de oração. Mas toda roda de oração tem a questão da tal da profecia. E a tal da profecia, né? Tessalonicenses 4 diz que nós não devemos tratar com desprezo o espírito de profecia, mas que devemos colocar tudo à prova. Então a profecia, irmãos, precisa estar dentro da palavra. Eu não sou contra a profecia, não. Eu acredito em profeta, desde que esteja dentro da palavra. Não adianta profetizar aquilo que vai contra a palavra, porque o Espírito Santo não pode profetizar algo contra ele mesmo. Então, eu já, se sair profecia desviando, eu vou ser o primeiro a falar, opa, não, perdoa. Vamos orar de novo? Porque eu acho que algum espírito contrário entrou aqui. Vamos orar de novo. Entende? Não que eu não goste, adoro, né? Amo orar, amo nos reunir, cantar louvores. Nossa, gosto muito. Mas, quando chega na profecia, tem que tomar cuidado. Porque já vi muita profecia de coisa de loucura. Loucura. Parecia, eu nasci do candomblé. Já vi roda de oração parecer um terreiro. Tá? Então, eu sou muito chato contra a palavra, porque por pouco nós pecamos, nós desonramos o nosso Deus. Então vamos lá, falsos profetas, isso tem de monte. Né? Na época de Pedro ele dizia, cuidado com os falsos profetas, já surgiram muitos, naquela época já surgiram muitos, então imagine agora. O amor de muito, se multiplicaria a iniquidade, já foi, o amor de muitos esfriariam. E aí? Já foi. Você está entendendo que Jesus está dizendo o que aconteceria antes da sua vinda e até agora nós só lemos coisas que já foram. Vamos continuar. Cadê? O sol se escurecerá. Isso aí eu duvido que já foi. Já foi. 19/5/1780. O sol se afastou por mais de 24 horas. Uma nuvem avermelhada tomou. Isso é história, tá? Isso daí vai na internet pesquisar lá. E o sol escureceu. Já foi. Aí a gente fala assim, a lua não dará sua luz, né? É a mesma coisa. As estrelas cairão do céu. Essa aí não foi ainda, Rafa. Já foi. 13/11/1833. Os jornais, nessa época tem jornais, então você consegue ler o jornal lá da época, os relatos. Diz que as estrelas caíam do céu como chafariz. Já foi. Então perceba que tudo isso, até as coisas mais loucas... Irmão Rafa, então o que não foi ainda? O que não foi? Aí diz assim, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhos de todas as nações, então virá o fim.
Este evangelho, qual é o evangelho? O evangelho de Cristo, sim, mas ele tem uma forma de se pregar. Ele diz aqui que ele é o evangelho do reino e ele é pregado em testemunho. O evangelho do reino é o evangelho da salvação, o evangelho que arranca o pecado do mundo, o evangelho que transforma, o evangelho que tira a tristeza, tira a escravidão do pecado. Esse é o evangelho de transformação. Não é o evangelho da prosperidade, aquele que diz que você vai ser feliz aqui nessa terra, aquele que diz que o Senhor vai te dar carro, vai te dar casa. Não é esse evangelho. O evangelho que será pregado por todo mundo é o evangelho do reino, o evangelho da salvação. Então é só entregar folhetinho por aí? Vamos entregar folhetinho em todo lugar. É um meio. Hoje em dia não dá mais certo, pelo menos países que têm internet não dá mais certo. Mas o evangelho em testemunho, porque aqui diz pregado, né? O evangelho do reino em testemunho. E como é que eu prego um evangelho em testemunho? Comportamental. Como que é comportamental? Eu dou o exemplo. Nós andamos pelo mundo e nós damos o exemplo. De boca fechada, eu prego o evangelho. De boca fechada, as pessoas olham para você e dizem assim: olha, eu não conheço aquele ali, mas ele é diferente, ela é diferente. Sobre ele habita algo que eu não sei explicar, mas eu gosto de estar próximo porque eu tenho paz. Eu gosto de estar próximo, eu gosto de ouvir os conselhos. Olha, quando aquela moça abre a boca, eu paro para ouvir, porque dali nós vemos que vem palavras que não são deste mundo, mas são de um mundo superior, são de um Deus superior. Nós damos o exemplo. Andamos de forma excelente. É assim. E aí nós entramos na palavra. A palavra de Deus diz aqui, ó. O Senhor aqui já falou de todos os selos. Nós vimos Apocalipse. Os selos são acontecimentos históricos que a palavra de Deus diz que, né, João vê um livro na mão daquele que estava sentado no trono. O Deus Todo-Poderoso, a qual um ser humano, não há criatura no mundo que possa olhar a sua face, porque a sua face expressa santidade. Ele é santo, 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 que não se pode ninguém olhar para ele e permanecer vivo. Esse João vê assentado no trono e na mão dele um livro, como um rolo, como um pergaminho, escrito dos dois lados, e nesse rolo 7 selos. E João diz mais: olhei e todos ali diziam: quem é digno de abrir esse livro? Não há um só digno, não há um que possa abrir esse livro. E João começa a olhar aquela visão, e João começa a chorar, João começa a ficar desesperado, porque quando dizemos que não é digno, João chora porque ele está dizendo assim, ó, mas e a promessa do Senhor? E a promessa de que nós estaríamos com Ele, de que Ele voltaria e nos levaria. Esse livro estão escrito o nome de todos aqueles que irão entrar no reino, todos os nomes escritos, todos os seus feitos, mas não podia ser aberto, porque 7 selos, assim como em Roma na época, porque João aqui está vivendo na época de Roma, João vai usar muitos princípios romanos para descrever aquilo que ele está vendo. Então João, na época de Roma, um governador, quando ele ia ser levantado, ele tinha que ser aprovado em algumas situações, para então se tornar rei, príncipe. Ele precisava dessas aprovações. Para abrir esse livro, precisava de algumas aprovações. Mas aí quando João começa a chorar,
o anjo diz para ele assim, não chora, João, não chora, porque um no céu, foi digno, aqui ó, todavia, um dos anciãos, não foi o anjo não, desculpa, um dos anciãos me disse, não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é digno de abrir o livro, Ele é digno de nos dar salvação, porque Ele cumpriu tudo aquilo que precisava ser cumprido, Ele se tornou digno, Ele recebeu todo o poder no céu, na terra, nos mares e tudo que há debaixo. Irmão, minha irmã, você tem clamado, você tem pedido, você tem se desesperado por algo que para o Senhor não é nada. O nosso Senhor morreu por coisas maiores. Isso que está diante de você, num piscar, num estalo, tudo é dizimado, porque todo o poder está na mão do nosso Senhor. Todo o poder. E depois de tudo isso, de todos os selos terem acontecido, aí vem a palavra de hoje. Vai ser curtinha, não se preocupa. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Então, sobre todo mundo. Retendo os 4 ventos da terra. Ventos. Ventos, na palavra de Deus, significa guerras. Significa tribulações. Significa tudo aquilo que possa vir de mal. Então, estes anjos estão segurando sobre a terra todo o vento, ou seja, toda a guerra que pode vir, e não digo essa guerra simplesmente guerra de espada, de arma, não, guerra de doenças, guerra de tudo aquilo que pode trazer o sofrimento para o mundo, para o ser humano. Então esses anjos estão ali segurando esse vento, segurando. E aí vi um outro anjo, esses ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, contra árvore qualquer. Vi outro anjo, agora, um 5º anjo, subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos. Então esse anjo disse para os outros anjos, em grande voz, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selado na sua testa os servos do nosso Deus. Mandade. Existe um tempo. E esse tempo, já estamos no limite. Vocês viram que em todas as profecias se cumpriram. Só falta o evangelho do reino ser pregado. Porque não é esse evangelho qualquer que tem sido pregado. O evangelho do reino. Porém, o Senhor não depende unicamente de nós para pegar o evangelho. Não depende. Porque ele passa a missão. Se o teu povo não cumpre a missão, ele cumpre. A palavra de Deus não cai por terra. O Senhor não depende do ser humano para cumprimento da tua palavra. O Senhor não depende. Então, esses anjos estão aguardando o quê? Até que o selo do número dos escolhidos sejam completados. Aqui ele usa um número, 144 mil. Nós não vamos entrar nessa questão da numeração, senão nos tomaria muito tempo. Mas diz sobre um selo. E aí nos faz a pergunta, mas irmão Rafa, que selo? Que selo que ele está dizendo? Que selo é esse que ele está falando? E a palavra de Deus diz sobre qual selo ele está dizendo. Se nós somos em Efésios 1, capítulo 13, diz assim, é também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra de Deus, o evangelho da vossa salvação, tendo nele Cristo,
Crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que selo é esse? É o Espírito Santo. E não acredite você que selado pelo Espírito Santo é falar em línguas. A palavra de Deus não diz isso. Selado pelo Espírito Santo é aquilo que está em Gálatas 4. Deixa eu falar se é Gálatas 4, né? Que eu, às vezes eu uso aqui, é tanta coisa, né? Gálatas 4? Não, Gálatas 5, olha só. Aqueles que são selados pelo Espírito têm o fruto do Espírito. Então, como é que eu sei se eu sou selado? Olha só o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem essas categorias, meu irmão, minha irmã. Você tem essas categorias, então você está sendo selada pelo Espírito. Irmão Rafa, eu não tenho todas essas categorias. Eu tenho uma ou outra, não importa. Ora mais, busca mais. Esse nosso Senhor, esse nosso Deus, o qual todo o poder provém dele, ele é poderoso para nos encher mais e mais do seu Espírito Santo, para continuar nos selando, para nos preparar até o dia da tua vinda, porque a força é dele, não é nossa. A força é dele. O Senhor está somente aguardando o número dos escolhidos serem selados, para que então se derrame sobre a terra, e aí venha sobre a terra as pragas. Nós estamos exatamente, mandado. Se você me perguntar, irmão Rafa, onde nós estamos? Exatamente entre selos e trombetas, são coisas distintas no mesmo período. Nós estamos exatamente nesse momento, acabando para iniciar as pragas. Irmão Rafa, mas o Covid não é praga? Não. O Covid não é praga. O Covid não entra nas classificações da praga. Mas diz que, antes das pragas, 1/3 de tudo que habita nos céus, sobre a terra, seria dizimado. Vamos começar a dar uma analisada? Quanto de vegetação no mundo já foi dizimada? Somente no Brasil, Amazonas, 70% já não existe mais. O nosso Pantanal foi dizimado, somente no Brasil. Vamos para os animais? No mundo inteiro, só em pesquisa, 115 milhões de animais são utilizados em pesquisas. De 10 mil a 100 mil animais são extintos por ano. Precisava chegar o ser humano. 1/3 de tudo que habita sobre a terra seria dizimado, para que então viesse as pragas. Precisava acontecer. Precisava chegar o tempo do ser humano. Aí me pergunta assim, não, irmão Rafa, mas não vai melhorar? Irmão, eu não posso, irmandade, eu não posso dizer para vocês que as coisas vão melhorar, porque a Bíblia diz que o mundo iria definhar, o mundo iria do melhor para o pior. Como eu posso subir aqui e dizer pela palavra, não, irmãos, vai melhorar, as coisas, nós vamos viver bem nesse mundo, Deus vai nos fazer felizes nesse mundo. Irmandade, se apegamos na palavra, porque aquilo que está para descer sobre a terra, os selos, as trombetas, serviam de sinais, um atalaia, antes que houvesse a guerra, antes do batalhão entrar, antes de um rei entrar numa cidade, vinha um atalaia com uma trombeta e anunciava, está chegando o rei, está vindo, está chegando a hora. Nós tivemos 7 trombetas anunciando a vinda do rei durante a história. Nós estamos a ponto das pragas caírem sobre a terra. Como pode homens e mulheres pregarem que o mundo vai melhorar? O mundo não vai melhorar, porque se for para que o Senhor volte, se precisa o mundo melhorar, se o mundo piorar, que exploda esse mundo, mas que reine em nós com o Senhor. Não importa o que nós iremos passar, não importa aquilo que está a descer sobre a terra, o que importa
é que o Senhor esteja conosco, é que estejamos firmes na sua palavra, é que estejamos firmes com Ele. A palavra de Deus diz de um povo que se levantará sobre a terra, um povo selado, um povo que nos últimos tempos, nos últimos dias, representariam o nome do Senhor. Por isso que nós lemos aqui os 144 mil, mas diz aqui, como que era esse povo? Quem são esse povo? João faz essa pergunta, quem é esse povo? Da onde vem? O anjo responde, estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vão. Olha só, veja bem, mulheres na Bíblia significa igreja. Toda vez que nós lemos mulheres na Bíblia, é igreja, o Senhor está falando da tua igreja. Então, vou trocar aqui a palavra mulher por igreja. Ó. Estes são os que não se contaminaram com igrejas. Bom, Rafa, mas nós estamos na igreja, irmão. Você pode ir para qualquer igreja que você quiser, desde que você não siga o que a igreja diz. Você diz o que a palavra de Deus diz. Vá para a igreja que você quiser, tenha comunhão com o povo que você quiser, mas não siga o que o homem diz, para que não se cumpra Marcos 7. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não passam de ensinar doutrinas que não passam de preceitos de homens. E anulam a palavra de Deus. Nós estamos aqui para fazer o povo crescer na palavra. Irmão Rafa, irmão Rodrigo, irmão N, nós não temos nada para dar. Nada. Somos miseráveis. Somos homens como as irmãs Mamara, Mankátia, a irmã Mônica, todas elas. Todos nós não temos nada se o Senhor não estiver conosco. É pela palavra. Não siga o homem, não siga a mulher. Nós precisamos enxergar uns nos outros Cristo, porque precisamos nos unir em um corpo, sendo Ele a cabeça. Todos somos membros. Mas a nossa salvação não está no homem. A nossa salvação está em Cristo. Chega de... Nós estamos muito avançados no tempo para ainda ficar nessa picuinha de rivalidade entre igrejas, de se contaminando com aquilo que nós não devíamos nos contaminar. O povo está intolerável, irmandade. O povo está intolerável. Você não pode dar qualquer opinião, nenhuma opinião que gere uma guerra. Se é política entre a direita e a esquerda, e se é de preconceito, agora você não pode dizer mais nada, que tudo é preconceito. Se é de igreja, não, porque um é calvinista, outro é criacionalista, outro é... Para. Estamos nos últimos tempos, e se nós não firmarmos no Senhor, se nós não recebemos o selo do Espírito Santo, se nós não nos enchermos deles, nós não iremos resistir. Não iremos. Eu não sei o que você está passando. O Senhor sabe. Mas eu posso te aconselhar por vivência, por experiência. Pode ser a pior prova que você já entrou na sua vida. A fornalha pode aquecer 7 vezes mais. Mas aqueles homens, Mesaque, Sadraque e Abednego, aqueles homens que foram lançados na fornalha de fogo ardente, só suportaram aquele fogo porque com eles estava o qual aparência era o Filho do Homem, com eles estava o Senhor. Então, enquanto eles foram jogados, eles caminhavam entre fogo, as suas vestes não queimaram, os seus cabelos, nenhum só ficou um só cheiro, somente as cordas que amarravam foram queimadas, foram libertos,
porque estavam com o Senhor. Se firma no Senhor, se apega no Senhor e sinta as cadeias daquilo que te prende serem destruídas, serem dizimadas. Seja livre dessa cadeia, seja livre dessa prisão. Receba aquilo que do alto te faz livre, receba aquilo que do alto te tira toda a culpa. É medo de não ter receber o perdão? Então hoje o Senhor te diz: todos os seus pecados são perdoados. Era isso que te fazia menos? Era isso que o homem dizia, que você não tinha direito? Morra o homem, mas permaneça o Senhor, resplandeça o Senhor na tua vida, porque o homem não consegue contar um fio de cabelo, não sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, mas o Senhor conhece o ontem, o hoje, e o Senhor conhece o amanhã. Fica no Senhor, não importa o que você está passando, se você estiver na palavra, se a palavra do Senhor estiver em ti, Ele fará morada contigo, Ele estará contigo por onde andares, aonde colocar suas mãos, as portas se abrirão, por onde andar a paz irá te acompanhar. Não importa, mas o adversário está se levantando, o adversário está me atacando, deixa ele te atacar, porque quanto mais ele se vê que está no momento dele de ser destruído, de ser dizimado, quanto mais o tempo do fim se aproxima e ele sabe que a condenação já foi lançada sobre a vida dele, mais ele vai se bater, mais ele vai tentar se estribichar. Deixa ele para lá. O importante é que hoje o Senhor te diz: eu te amo. Todos os seus pecados daqui para trás esquece. Tudo eu jogo no mar do esquecimento. Agora pensa daqui para frente. O que você vai fazer da tua vida? Vai continuar errando? Ou vai andar ao lado do Senhor? E qualquer dificuldade, qualquer tropeço, qualquer buraco, o Senhor vai te avisar. O Senhor vai te anunciar. O Senhor vai te auxiliar. E nem para onde nós vimos. O que importa é o Senhor estar na nossa vida. Talvez a pandemia melhore, mas venha outra pior. Não importa. Talvez o desemprego, o boom do meio do ano para o fim do ano, um boom econômico se lance sobre a terra. Não importa. O Senhor diz que assim como Ele cuida dos animais do campo, Ele vai cuidar de nós. Não se turbe o vosso coração. Fica no Senhor. Ele cumpre o desejo do nosso coração. Mas não esqueçamos a tua palavra. Se a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Agradecer ao Senhor pela palavra. E conversa com o Senhor. Aquilo que te deixa triste no seu coração. Aquilo que te traz amargura. Aquilo que você não consegue se desprender, se libertar. Conversa com o Senhor. Que nessa oração, que hoje, o Senhor arranque com raiz e tudo aquilo que está te fazendo a menos. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, santo tu és, ó Pai. Aleluia, Deus divino e justo. Aleluia, Deus Pai poderoso e santo, santo, santo tu és. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai Celeste que habita nos céus, em nome de Jesus, Senhor, te damos graças, te louvamos, te engrandecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor. Entramos na tua casa, nós te louvamos, Senhor, nós sentimos a tua presença, nós clamamos a ti e temos a certeza que a nossa oração subiu como um incenso suave, Senhor, alcançou o teu reino de glória e do alto, Senhor, respondeu com a tua palavra, Pai Celeste Santo, nos aconselhando, nos mostrando, Senhor, que essa guerra, essa batalha
batalha está chegando próximo do fim. O adversário tem se levantado, Senhor. O adversário não está contente, mas Deus vivente santo, pela tua palavra nós sabemos, Senhor, que a vitória é nossa, Senhor amado e santo. O Senhor já decretou vitória, vitória, vitória na nossa vida. Caia o adversário, caia os nossos inimigos, Senhor, Pai celeste e santo, e o teu nome será glorificado. Deus Pai todo-poderoso e santo, nós vamos te pedir assim, Senhor. Nós sabemos que no tempo do fim, muitas coisas ainda haveriam de piorar. Muitas. Nós sabemos que, Senhor, todo esse sofrimento que tem acontecido, ó Pai, ainda é, Deus vivente e santo, uma trombeta daquilo que está para cair sobre a terra. Oh Senhor amado e justo, mas na tua palavra diz, Senhor Deus vivente e santo, o teu servo escreveu, Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. E sabemos, Senhor, que essa palavra é para os tempos do fim. Sabemos que essa palavra, Senhor, é para as pragas. Sabemos, Senhor, que as pragas descerão sobre a terra, mas os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, estarão sobre aqui, mas não serão atingidos. Deus vivente e santo, cumpra essa palavra na nossa vida, cumpra essa palavra na vida do teu povo, Senhor. E Deus vivente e justo, te pedimos assim, Senhor, se alguma coisa incomoda o teu povo, se alguma coisa incomoda os teus servos, Senhor, Deus vivente e justo, dá ordem agora aos teus anjos, Senhor, para que possam ir, Senhor, não importa onde, seja nos 4 cantos dessa terra. Deus vivente e justo, envia os teus anjos, e aquilo que falta arrancar, Senhor, seja da casa, seja de um trabalho, seja do coração, seja da mente, Senhor, Deus Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa invadir agora, que os teus anjos, assim como Daniel, assim, ó Pai Celeste, como batalharam em favor de Daniel, que possa, Senhor, se travar uma guerra nos céus, em favor do teu povo, em favor daqueles que necessitam, em favor daqueles que clamam. E sabemos, Senhor, que ainda que seja necessário chamar o arcanjo Miguel, ainda que seja necessário, o Senhor dará a vitória para aqueles que te amam, aqueles que te louvam, aqueles que te adoram, Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, liberta, Senhor, visita a tua igreja, visita o teu povo, visita aquele que está abatido, levanta a cabeça, Senhor, Pai, cumpra em nós, Senhor, a tua palavra, derrama, Senhor, aleluia, o reavivamento, derrama sobre nós, ó Pai Celeste e Santo, a chuva serôdia, derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito Santo, em poder e glória, para que possamos, Senhor, estar preparados para aquilo que há de vir, ó Deus. Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor estará conosco. Nós cremos que o Senhor não deixará os nossos pés vacilarem. E nós cremos, Senhor, que o Senhor suprirá toda a nossa necessidade, ó Pai. Assim te louvamos por tudo. Não em nosso nome, guarda nós, Senhor, que vamos ao mais perto, aquele que vai ao mais longe, não importa, guarda nós por todo o caminho que ainda havemos de passar. Senhor, te pedimos tudo, não em nosso nome, mas em nome e honra de teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém, glória a Deus, aleluia. Santo tu és, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Aleluia. Santo és tu.